Antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, quero deixar claro que não é nenhum tipo de acusação aos jogadores, quero trazer apenas as informações do Globo Esporte e também do G1 a respeito das investigações do Ministério Público a alguns jogadores que tiveram seus nomes mencionados em conversas. Então não vou fazer nenhum tipo de acusação, apontar dedo, apenas o que disse a matéria do Globo Esporte, a explicação de cada um dos jogadores, como aconteceu, por exemplo, no caso do Auremir, volante ex-Goiás, o próprio Tadeu, que acabou sendo atacado por uma fake news ontem à tarde ainda, e outro ponto a respeito também, as falas do Edminho Pinheiro sendo bastante incisivo a respeito desse assunto, falando que não vai passar pano em qualquer jogador, em qualquer hipótese, se é um jogador importante, reserva, titular ou algo nesse sentido, enfim, não vai fazer nenhuma diferença em relação à rescisão de contrato. E o próprio Paulo Rogério Pinheiro também falando em processo, em vários jogadores que já passaram pelo Goiás na Série A do ano passado, e até mesmo, por que não, estando apenas no começo dessa investigação, tomara que não tenha, mas enfim, pode acontecer um caso dentro do atual elenco esmeraldino. Como falei, não é um vídeo de acusação, não estou aqui para apontar dedo, falar o que é certo, o que é errado, apenas trazer essas informações, porque não quero, digamos, ter nenhum tipo de prejudicação, de prejuízo aqui com o canal e até mesmo para minha imagem, combinado? Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. A análise do pós-jogo, de ontem, na derrota diante do Flamengo, vou deixar esse vídeo na tela final também. E se inscreve no nosso canal de cortes, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.100 inscritos, em nosso canal alternativo. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também, combinado? O Brasil Lava Rápido é nosso apoiador aqui do canal, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse começo de final de semana por apenas R$11. Isso mesmo, nosso parceiro aqui do canal com 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. São 3 unidades só na Avenida Rio Verde. Você encontra também o Brasil Lava Rápido no setor leste Vila Nova e também no Jardim América. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram quanto também o link para você chamar no WhatsApp, observar o site também, vários serviços, além da ducha rápida você encontra, por exemplo, um polimento cristalizado, limpeza de estofados, ar-condicionado e muito mais com o nosso apoiador aqui do canal. O link na descrição e também no primeiro comentário fixado do Brasil Lava Rápido. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a sequência dessa investigação do Ministério Público de Goiás, inicialmente, agora com vários órgãos já responsáveis a respeito de algumas eventuais manipulações de resultado. Estou sempre colocando no condicional porque não quero ser eu culpado disso tudo, Enfim, acabar sendo prejudicado aqui no canal ou algo nesse sentido, apenas trazer essas informações lá do G1, do Globo Esporte, do O Globo também, e as declarações tanto do Edminho Pinheiro em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, ainda nesta última quarta-feira. Estou gravando esse vídeo no dia 11 de maio, na quinta-feira, meio-dia e 23. Então qualquer novidade a respeito desse assunto, trago aqui para vocês e obviamente me policiando assim bastante para não entrar, por exemplo, em alguma coisa que eu não falei. Sobre os jogadores que estão sendo investigados até aqui no momento, que mencionaram em conversas. O que isso quer dizer? Em alguns grupos onde o Ministério Público de Goiás, a própria Polícia Federal que entrou nessa história também, estão fazendo as investigações, pegando ali vários equipamentos, tanto o lateral esquerdo Sávio foi mencionado em algumas conversas, meio que estando confirmado em uma outra aposta, seria no caso essa investigação do Sávio na partida diante o Avaí. Lá no segundo turno, no começo do segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sávio está sendo investigado nesta ocasião. O jogador não se posicionou a respeito disso, olhei lá nas suas redes sociais também e no G1 também não aparecia nenhuma novidade, disse que não conseguiu entrar em contato com o jogador. Outro também que foi mencionado, no caso, o Auremir, dando como confirmado, alguns daquenem grupos esquisitos de apostas, vou até deixar aqui para vocês observarem. O Auremir, ele já foi de imediato, negou qualquer tipo de envolvimento com isso, disse que nem sequer conversou com alguém a respeito desse assunto na temporada passada. Então o Auremir se notificando, se esclarecendo também essa situação lá no seu Instagram. Da mesma forma, por exemplo, do goleiro Tadeu, que registrou um boletim de ocorrência contra crimes cibernéticos, por conta da fake news espalhada ainda ontem, na quarta-feira, por parte da manhã, no Twitter, falando que ele estaria envolvido em 5 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Tadeu logo, prontamente fez essa denúncia também, porque é uma acusação muito grave, algo que eu evito muito fazer aqui, acho que eu nunca fiz algo nesse sentido, intencionalmente, jamais faria isso com alguém, e principalmente trazer os pontos que a gente tem até aqui, sem sair acusando, porque, como por exemplo aconteceu no caso do Maurício, ele foi colocado ali em alguns nomes de apostadores, mas em contato, no caso, nas investigações
que conseguiram acesso tanto às mensagens quanto também em ligações do próprio Maurício, atacante do Internacional. Ele recusou a primeira oferta por WhatsApp e depois que ligou para ele, ele claramente falou, né, que não gostava daquilo, que não queria saber a respeito desse assunto. Então foi claro ali do Maurício que foi colocado o seu nome dentro dessa história, mas o rapaz não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então a gente precisa ter bastante cautela a respeito dessas investigações e, como eu falei aqui, né, não vou tomar lado de um ou outro não, apenas trazer os fatos que temos até esta quinta-feira. Um outro jogador que estava envolvido nessa situação também, o Dadá Belmonte, do América Mineiro, né, ex-Goiás, ele que estaria sendo investigado naquela partida contra o Fluminense, lá na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Dadá Belmonte que também não se posicionou nada a respeito disso, o América Mineiro também não afastou o jogador até esse momento. Segundo informações do O Globo, ele estaria em 10 mensagens, né, desses apostadores, colocou o nome do Dadá Belmonte e uma expulsão combinada, enfim, uma múltipla aposta, né, da expulsão do Eduardo Balmer, zagueiro do Santos, e também o Dadá Belmonte nessa partida pelo Goiás. Então, basicamente, esses 3 jogadores, né, o Sávio, o Dadá Belmonte e também o Auribir, com nomes citados. E, obviamente, né, vai ter toda a investigação. Quem estiver certo ou errado vai ter aí as consequências ou não, né, ou, obviamente, uma justificativa, enfim, até mesmo porque é muito ruim um cara que for inocente ser colocado, né, no meio de toda essa história. Mas, enfim, uma grande reformulação do futebol brasileiro. A gente vai sim ver daqui em diante. Um outro jogador ex-Goiás que também foi afastado lá no Coritiba é o Aleph Manga, mas como essa investigação é apenas do ano passado, em 2022, né, ele já estava no Couto Pereira, então não tem nenhuma ligação com o Goiás, apenas um ex-esmeraldino que também, infelizmente, né, entrando inicialmente nessas investigações, até o momento sem nenhum tipo de acusação de jogadores que tiveram, por exemplo, passagens aqui pelo Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito desses vários assuntos, até mesmo essa questão de mencionar nome, mensagens. O Apodi, né, o outro que tinha ali o seu nome em uma mensagem de grupo de WhatsApp, mas até o momento também a polícia não está investigando o Apodi. É óbvio que vai ter toda aquela suspeita, vai investigar cada nome, cada partida, cada cartão, mas o Apodi, pelo menos até aqui, foi apenas uma mensagem, que estava escrito o seu nome ali, enfim, até da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com o Botafogo, que estava escrito que tinha 8 jogadores do Botafogo envolvidos, e aí até o Botafogo do Rio de Janeiro, né, se posicionou, falou que não sabe nem o nome dos jogadores, nem sequer qual Botafogo foi. Será que foi o Botafogo do Rio de Janeiro, da Paraíba, de São Paulo? Enfim, são várias questões que a gente não pode julgar de primeira por conta dessa questão. É óbvio, a gente como torcedor, você acaba pensando uma coisa aqui e outra ali, mas como eu falo aqui, tem esse microfone, uma responsabilidade muito grande também. Já falei, não sou jornalista, não sou nada desse sentido, apenas um torcedor do Goiás, mas tenho que ter a prudência também aqui na hora de falar. Então, pelo menos esses jogadores até aqui, sendo no caso citados em conversas, vai ter a investigação. Óbvio, quem for culpado tem que ser punido e quem não tiver nada a ver com essa história também dá sequência na sua carreira de maneira honesta, como vem fazendo até aqui. Então beleza, agora que eu já falei sobre todo esse assunto, um belo esclarecimento, né, a respeito desses fatos, quero trazer o que disse a diretoria do Goiás. Tanto a informação lá do André Rodrigues em relação ao Paulo Rogério Pinheiro e as próprias palavras do Edmilson Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, nesta última quarta-feira, né, após o jogo contra o Flamengo. Ele reclamou ali da questão da arbitragem, colocar um árbitro do Distrito Federal, enfim, o irmão do Wilton Pereira Sampaio, bateu muito, né, nessa questão, até mesmo do ano passado, nos 10 pontos perdidos, segundo Edmilson Pinheiro, na Série A do Campeonato Brasileiro por conta de erros da arbitragem, e voltou a ressaltar, quando foi perguntado a respeito dessa questão de jogadores, né, sendo investigados pelo Ministério Público, ele disse o seguinte, abre aspas: ainda não conversei com Paulo Rogério Pinheiro sobre isso, acredito ele ter uma posição até mais forte do que a minha. Caso algum jogador deixe atual elenco esteja envolvido, isso para nós é inegociável. Se ele der perdão, os dirigentes estão na mesma direção dos jogadores, praticando um crime. No caso, os dirigentes que aceitarem, né, essa conduta e seguirem normalmente com os jogadores. Isso não tem perdão. Isso é um atentado ao futebol brasileiro. No Goiás Esporte Clube, isso é inegociável, seja qual jogador for. O Paulo Rogério Pinheiro, por exemplo, não aceitou nem o Santa Cruz. De cara, o jogador será afastado e faremos uma demissão por justa causa para que não ocorra riscos trabalhistas. Caso comprovado, isso é inegociável no Goiás. Fizeram um absurdo com o Tadeu, o delegado prometeu que será, né, entregue o nome desse criminoso.
muito me entristece, o presidente do Vila fez um favor ao futebol brasileiro, né? Resumidamente aí nessa fala do Paulo Rogério Pinheiro a respeito desses assuntos. Colocou, obviamente, né, desde que seja confirmado, não só, digamos, um nome, uma suspeita, nada disso. Se tiver uma investigação, o jogador, ele disse ali, independente se é titular, se é atacante, se é goleiro, se é nada disso, será afastado imediatamente. E óbvio, tendo essa confirmação de uma, digamos, uma manipulação de resultado, rescindindo o contrato do Goiás de maneira por justa causa, né, para evitar essa questão de danos trabalhistas. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, essa informação lá do André Rodrigues, em contato com ele, lá do pessoal da Rádio Band News de Goiânia, ele disse que foi até mais além. O Paulo Rogério Pinheiro, ele disse que analisa entrar com uma ação judicial contra todos os jogadores que vestiram a camisa do Goiás, né, que tiveram algum tipo de envolvimento nesse esquema de manipulação de resultados. Essa ideia do Paulo Rogério Pinheiro, que está sendo debatida, né, com o departamento jurídico do clube. Essa informação lá do André Rodrigues e também do Thiago Menezes, da Rádio Band News. Então, muito bacana também esse posicionamento da direção do Goiás, que, como eu falei, se o cara fez isso, porque se o time faltar um equipamento e o jogador, digamos, lesionar uma semana a mais, o atleta já entra na justiça corretamente contra o clube. Agora já pensou, né? Obviamente, se tudo isso for confirmado dos jogadores, não estou falando para ter uma punição coletiva, porque isso seria um grande exagero da minha parte. Mas como falei, o jogador fica confirmado que fez isso contra o time, eu acho que até mesmo os próprios torcedores, todo mundo, os caras que estiveram na partida, que compraram ingresso, que pagam sócio torcedor, que porventura qualquer um que tiver feito uma aposta, digamos, de R$1 naquela partida, ele foi sim prejudicado. A partir do momento que um jogador desse for punido com, digamos, uma punição aí, porque você coloca, vamos supor, 15 mil pessoas num processo contra o cara, o clube também fazendo isso, os patrocinadores, enfim, são várias questões. Uma multa, por exemplo, de 15 milhões de reais, 20, 30 milhões, isso são valores assim que é até difícil da gente estipular, mas enfim, só pra gente ter uma dimensão de quanto isso pode ir fundo. E obviamente, né, o Goiás aí tomando todos esses cuidados, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, também analisando essa questão até mesmo de processar os jogadores que obviamente foram confirmados nessa questão, também de manipulação, né, dos resultados. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um tema muito chato, né, que é infelizmente apenas o início de tudo isso. A gente está só nas investigações ainda de Série A, Série B, algumas partidas do estadual. Na hora que isso tudo, né, for colocado na mesa, infelizmente não teremos boas histórias. Quero saber a sua opinião também a respeito desse assunto muito chato, nem gosto de falar muito sobre isso não, mas enfim, é o que pauta, né, os noticiários do Goiás hoje e trazendo a minha avaliação, minha visão aqui embaixo também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, fechado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Como falei, deixando totalmente claro, não estou fazendo nenhum julgamento aos jogadores aqui, nada disso, apenas trazendo as notícias sobre as informações, sobre as investigações ou algo nesse sentido, nomes colocados ali em conversas. Como eu falei, estou tomando todo esse cuidado para não me enroscar lá na frente, porque não tem nada a ver a respeito desse assunto e não quero trazer problemas também para minha vida, fechado? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, do Instagram também e do nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!